Aí, voltou, tinha travado. E aí, pessoal, alguém pode confirmar como é que tá o som? Como que tá o som? Vê se tá legal. Só aguardar alguém responder, a gente dá início. Tá dando eco ou não? Como que tá aí, pessoal, para quem tá escutando? Yuri, você que tá aí ajudando a gente, pode falar? Aí, deram um joinha, Léo. Acho que agora foi. Então vambora, Tá bom, vamos o som? tocar. Tá. Ah, o som agora tá bom. Eu tenho um assistente aqui do lado, eu esqueci. Maravilha, simbora. Vamos falar Ô um pouquinho Yuri, de só pra fato, você. né? Tá todo mundo falando aqui que o eco acabou. Dá uma olhadinha no seu microfone. Então, Mas dá pra entender. Léo, se apresenta pro pessoal te conhecer melhor. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Leonardo Sete Vieira, sou fisioterapeuta, osteopata, estudo fáscias há mais de 15 anos aí, já tive a oportunidade de ter aula com os grandes nomes da fáscia no mundo, os principais nomes. Já fui algumas vezes para fora, várias vezes, nos últimos congressos todos. No último eu cheguei a apresentar um trabalho, inclusive. Participei de vários congressos aí, internacionais também, como palestrante. Dou aula aqui no Brasil e fora do Brasil também. Sou sócio fundador da ABFácia, né, um dos diretores, junto com o Cristiano Queiroz. E é isso aí. Vamos falar um pouquinho de fáscia aí, né? Talvez a bola da vez. Muito se fala da fáscia hoje, né? Então a ideia é apresentar os principais conceitos, o que tem aí de mais recente para o pessoal, principalmente voltado para a área de treinamento, para a área de reabilitação, né? E é isso, vamos lá. É um prazer estar aí com todos, um prazer estar junto com o Maurício aí. Vamos conseguir aí, se Deus quiser, minha expectativa é que agregue um pouco de conhecimento para todos que vão estar com a gente nesses próximos 50 minutos aí. Vamos embora. Massa, Léo. Então, a ideia é a gente desmistificar alguns conceitos que tem dentro da educação física sobre fáscia, né? Foi a proposta que eu levei para o Léo para a gente poder estar conversando. Aí, a primeira pergunta, Léo, que eu trago para você, que eu sei que está no meio da galera da educação física, que uns falam que sim, outros falam que não, eu tenho anotado aqui, a fáscia longa, porque tem um estudo do Chaudhry, de 2008, né, onde ele percebeu que para mobilização, no caso foi uma mobilização manual da fáscia, o tensor da fáscia lata precisaria em torno de 10 mil newtons para 1% de cisalhamento. Então, a partir daí, as pessoas acreditaram que a fáscia não se alonga. Tá. Então, vamos lá. Vamos começar. Uma boa pergunta, né? É um mito que tem a respeito do tema. A questão da fáscia... Vamos lá. Vamos falar de fáscia de movimento, que é o primeiro propósito, né? Falando das fáscias que envolvem os músculos e que participam do sistema de movimento. Essa fáscia é dividida basicamente em dois tecidos que apresentam uma constituição histológica diferente. A gente tem a fáscia epimizal, que é dividida em epimísio, perimísio e endomísio. O epimísio envolve um músculo inteiro, o perimísio envolve fascículos, né, que são conjuntos de fibras musculares, e o endomísio envolve uma única fibra muscular. Essa fáscia ela não é muito bem dissecável, ela não tem uma forma bem definida, tá, gente? O objetivo dela é pegar toda a força gerada pelo músculo e transmitir ao longo desse músculo. Essa fáscia ela não tem uma transmissão linear. Por exemplo, o bíceps, ele não tem só fibras que... Quando o bíceps contrai as fibras musculares, ele não transmite a força simplesmente no sentido ombro-cabeça do rádio. Não é linear a transmissão de força dentro dessa fáscia epimizal. E temos uma outra fáscia, que é a fáscia profunda.
Essa face é uma capa fibrosa, dissecável, a gente consegue tirar ela como se fosse uma roupa, uma roupagem, e levantar ela assim. E essa face, a função dela é transmitir força de grupos musculares ao longo de todo o sistema de movimento. Essas duas faces, elas se juntam nos tendões, formando os tendões, as cápsulas articulares, os ligamentos, os retináculos, as aponeuroses. Essas estruturas são simplesmente o mesmo tecido que se junta e se organiza, dando continuidade em todo o corpo. Porém, a característica dessa face epimisal e dessa face profunda, elas são diferentes. A face epimisal, que envolve um único músculo e as fibras musculares, ela tem um componente grande de fibra de elastina. Por quê? Quando o músculo contrai, ela pega a contração muscular e direciona no sentido origem e inserção, no sentido longitudinal. Embora o músculo gere tensões para todas as direções, você tem uma face epimisal que pega essa tensão toda e associa ao trajeto da face profunda, direcionando esse sentido de tensão gerada dentro do músculo. Essa face ela é elástica, tanto que quando a gente está fazendo um exercício, está malhando um músculo, seja ele funcional, seja ele em isolamento de carga, esse músculo ele tem uma capacidade de expansão, ele expande, ele aumenta. Por isso essa face ela tem que ceder, ela tem que ter fibra elástica. Porém, a face profunda, que envolve grupos musculares, que a que foi analisada pelo estudo que você citou, por quê? Porque ela é dissecável, você consegue tirar ela, levar para o laboratório e ver o tanto que você tem que puxar para ela deformar. Essa face profunda, ela é igual uma corda, ela não tem fibra elástica. Por quê? A função dela é transmitir força à distância. Então, uma contração muscular, essa face profunda, ela pega essa força e transmite para a sequência dos movimentos corporais, para que o próximo movimento ele aconteça com uma economia substancial de energia gerada pelo músculo. Principalmente quando o movimento, o exercício, é realizado em cadeia cinética fechada. Estudos mostram que a transmissão por todo o sistema em cadeia cinética fechada, ela é muito mais eficiente. E com isso o músculo tem que fazer muito menos força a partir do segundo movimento. Quando a gente está correndo, pulando, fazendo um agachamento, por exemplo, a partir do segundo movimento, uma flexão de braço, a própria fáscia potencializa a energia gerada pelo músculo no primeiro movimento. Então, essa fáscia que é igual uma corda, se ela fosse elástica e eu precisasse de transmitir tensão, grande parte dessa força iria se perder na própria elasticidade do tecido facial. Então, ela não pode ser elástica. Ao mesmo tempo, ela tem que transmitir, igual uma corda, tensão à distância. Na prática, o que na maioria das vezes a gente tem os fisioterapeutas e os educadores físicos fazendo? As pessoas foram condicionadas, desde o tempo da faculdade, a separar a origem e inserção, fazendo alongamentos, estiramentos. Quando eu quero trabalhar, uma das funções prioritárias da face de movimento é a transmissão de força. Se eu quiser trabalhar a transmissão de força, o alongamento passivo, estático, ele não vai ser eficiente. Porque eu tenho que trabalhar essa face que é igual uma corda. E o que eu tenho que fazer, então, seria uma transmissão de força à distância. Então eu tenho que pegar segmentos adjacentes e transmitir a força entre esses segmentos, liberando principalmente as zonas de encontro, que a gente chama de articulações faciais. Para que o movimento se propague, o sujeito economize energia
e aumente uma eficiência em relação ao movimento. Esticar essa fáscia profunda, ela não vai ter benefício nenhum. É a mesma coisa que você pegar uma corda e ficar tentando esticar ela, né? Eu não vou ter benefício com isso. Porém, o alongamento é uma técnica de relaxamento considerável, que deve ser aplicada do ponto de vista passivo em momentos que você quer não aumentar a potência do sistema de movimento, mas sim reduzir, relaxar esse movimento. Quando você quiser trabalhar em grandes amplitudes, e isso é indicado no treinamento facial, em vez de alongar passivamente, realizar movimentos ativos no final da amplitude, em várias angulações diferentes, possivelmente não na carga máxima, porque o final da amplitude a pessoa geralmente não vai ter uma curva de comprimento e tensão adequada, mas movimentos freados, porém com grandes amplitudes, agindo em várias articulações, eles são extremamente benéficos no treinamento da fáscia. E aí surge uma pergunta, Maurício. Eu dei algumas lives e algumas aulas para o pessoal do esporte, né? Para que treinar a fáscia? Né? A fáscia ela tem um treinamento próprio, individualizado, que deve ser sempre olhado com bons olhos, tanto no sistema de performance quanto no sistema de prevenção de lesão. Por quê? Várias meta-análises, várias revisões de lesões no esporte mostram que a maioria dos tecidos lesados fazem parte do sistema facial, que são ligamentos, tendões, essa fáscia que envolve o músculo, endomísio, perimísio, epimísio. A fáscia profunda com dificuldade de transmitir a força, porque se a força não está transmitindo ao longo do cotovelo, por exemplo, a tendência de eu acumular microlesões no cotovelo é muito grande, gerando principalmente esses tecidos que fazem parte do sistema facial, como é o caso, né, dos ligamentos, tendões, cápsulas articulares, enfim, e vários outros, né, desses componentes faciais. Então usem o movimento ativo na posição máxima de amplitude, de preferência associando articulações. É um trabalho progressivo que dá para aumentar a intensidade, sim. O treinamento facial ele deve ser feito, geralmente, uma execução boa, saudável para o sistema facial, de 2 vezes por semana já basta. Não precisa de grandes tempos para treinar a fáscia, mas sim de movimentos com grande amplitude, alternando velocidade, alternando angulações. Massa, Léo. Cara, te ouvir é massa demais. Bom, obrigado. Deixa eu te falar, então, você já acabou respondendo várias perguntas que eu já tinha aqui, a gente já tinha até conversado antes, né? Baseado nessa ideia de treinar a fáscia, né, que foi sugerido pelo Sleipner, acredito em 2013, se eu não estou enganado, né? Aí entra uma pergunta. A gente sabe que o treino de musculação a gente consegue também trabalhar várias amplitudes, né? Consequentemente, a gente consegue recrutar também a questão da fáscia nesses movimentos. Um treino a mais específico, digamos assim, porque não seria isolado para a fáscia, né? Seria especificamente, mas a musculatura, junto no programa, né? Junto do programa. Daria... No mesmo dia, a pessoa vai executar também o treinamento muscular, cardiorrespiratório. O treinamento da fáscia não substitui os outros treinamentos, ela só vai englobar, melhorando performance e diminuindo potenciais de lesão, né? Essa é a ideia principal. Sim. Já respondeu todas as perguntas que eu tinha aqui para você. Deixa eu te falar, Léo. Cara, eu tenho trabalhado com atletas de fisiculturismo. Eu vi que você também, né, auxilia, trabalha com a recuperação de alguns atletas. E alguns atletas que eu peguei, eles têm o costume de fazer liberação miofacial antes de subir no palco. Para quê? Para tirar o líquido extracelular, na crença deles, e jogar esse líquido intramuscular. Só que acontece, eu peguei esses alunos baseado na questão da liberação intensa, que gera microlesão, né, em comparação com a liberação mais suave, e eu peguei e vetei esses atletas de fazer liberação antes de subir no palco. Ano passado, um atleta que eu acompanho, ela foi overall aqui em Brasília,
e ficou em segundo no brasileiro. E assim, ela me relatou que os cortes nas coxas dela apareceu coisa que nunca tinha aparecido, porque ela sempre fazia liberação miofascial antes de subir no palco. Você ouviu você explicando que quando você faz a liberação mais forte, pelo fato da face ser sensitiva, né? Os corpúsculos de Pacini, se eu não me engano, ou Ruffini, que é conectado com o sistema parasimpático, com o sistema simpático, né? Você diminui esse tônus, os vasos sanguíneos também vão diminuir o tônus, consequentemente com esse vazamento de líquido, o que daria o que o pessoal chama de pumping, né? Que é aquele volume a mais a musculatura, consequentemente tampando esse detalhamento muscular. Você acha que essa linha de raciocínio é certa? Evitar que se faça liberação antes de subir no palco? Por uma questão estética em si? Então, acho que falta muita pesquisa a respeito. Para ser sincero, não tem nada a respeito desses efeitos do ponto de vista estético especificamente. Tem muito marketing em cima, né? Mas pesquisa ainda não muito a respeito. O que a miofáscia, né? Pensando na miofáscia, o que a gente tem realmente de pensamento respaldado hoje pela ciência é o seguinte. Existem, pensando nesse sistema miofacial, a possibilidade de você ter bloqueios nessa transmissão de força, e aí sim eu vou para o treinamento do fisiculturista. Eu não vou muito falar a respeito do pré-competição ali, porque eu acho que não tem respaldo e eu, ao mesmo tempo, também não consigo ver uma grande melhora, porque, na verdade, quando a gente faz uma técnica forte, o que a gente está fazendo no tecido? Gerando uma microlesão. Com essa microlesão, eu tenho a migração de células e fatores inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias, no local que eu estou fazendo a raspagem, seja ela com instrumental, ou com a mão, ou com o cotovelo. Essas microlesões, esse processo inflamatório gerado, ele vai degradar grandes moléculas de ácido hialurônico. Essas grandes moléculas, elas têm um alto poder de retenção de líquido. Quando elas são degradadas, a médio e longo prazo, elas liberam essa água que estava presa, gerando um congestionamento na matriz extracelular. Porém, esse efeito, ele não é na hora da lesão. Estudos que mostram efeitos dessa técnica, mostram, na verdade, que a liberação forte, ela dura uma média, o efeito dela, de 48 a 72 horas. Então, para você ter pensando numa fluidez da matriz extracelular, o efeito que teria principalmente a partir de 72 horas. Então não justifica, no meu modo de ver, uma condição pré-competição, na hora, no dia, fazer uma liberação miofacial. Você está gerando um processo inflamatório. Você teria, na verdade, um acúmulo de líquido no local que você está aplicando a técnica. Esse líquido vai ser reabsorvido ao longo de 48, 72 horas. E nem 3 dias antes da competição também. Não acho que seria saudável para o sistema ter uma liberação forte para depois estar indo executando principalmente forças isométricas, enfim, num tecido teoricamente colocado a microlesões, né? Que essa liberação miofacial ela tem algum efeito, isso é inegável. Ao mesmo tempo, o tecido, o sistema facial, é o sistema mais rico em inervação sensorial do corpo, né? Considerando inclusive a derme como parte do sistema facial, coloca esse sistema como o sistema mais inervado do corpo, a derme, a face superficial e a própria face profunda, contando face visceral, neural, principalmente a dura mater, né? São faces inervadas e ricas de receptores neurais. Pensando nisso, uma microlesão com certeza vai aumentar o processo de ativação do sistema nervoso autônomo simpático, na verdade. Principalmente, Maurício, pelos nociceptores que vão estar sendo estimulados. O nociceptor não tem a ver com o movimento especificamente, ele é polimodal, ele não é específico, ele pega várias informações
incluindo a nocicepção, né? Ele chama interoceptor ou terminação nervosa livre. Uma das funções dele é informar perigo para o tecido, né? Informa para o cérebro, na verdade, que aquele tecido está sobre alguma ameaça, alguma possibilidade de lesão. E isso pode ou não gerar dor, porque dor é uma interpretação cerebral. Porém, essa informação que a gente dá no tecido aumenta o tônus simpático, a não ser que a pessoa goste de sentir a dor. Mesmo aumentando o sistema simpático, a percepção de prazer liberada pelo cérebro vai substituir, né, aquele processo que está sendo executado. Tem gente que gosta de apanhar, literalmente. Então, assim, né, isso vai do gosto, na verdade. Mas levando em consideração o tecido, a face é extremamente rica em receptor neural. O toque suave de forma eficiente, gastando um pouquinho mais de tempo às vezes, e depois que você pega a prática, gastando até menos de tempo, porque a preconização da liberação miofacial é num local que você for pegar, você ficar pelo menos 3 minutos e 4 segundos. É o estudo que eles viram, que é uma média do tempo que você precisa de ficar raspando o local, para você ter um efeito eficiente, pensando na face como um órgão mecânico. Mas a face não é só mecânica, ela é um órgão sensorial, onde tem vários receptores polimodais que vão pegar uma informação agressiva e vão subir com essa informação. O que pode acontecer, e acontece em vários casos também, é você ter um efeito rebote negativo, um aumento do tônus simpático e um aumento de tensão maior ainda naquele local que está sendo aplicada a técnica. Claro que tem vários estudos mostrando bons resultados, mas depende muito do contexto, do momento e da pessoa. Eu particularmente dou preferência ao toque mais suave e dependendo da faixa que eu estou, agora extrapolando a miofáscia, eu trabalho com outras técnicas mais suaves com o intuito de potencializar realmente, né, a função daquele tecido, pensando nele neurofacialmente falando, né? Léo, então, baseado no que você falou, também seria, como é que eu posso falar? Não seria considerável fazer a liberação forte antes de um treino, porque como você falou, a liberação forte vai gerar microlesão e você precisa de quê? De 48 horas para você poder botar aquele indivíduo para poder fazer o movimento de acordo com aquela liberação que você fez. De 48 a 72 horas. Não faz sentido, pelo menos num treino mais forte, você fazer uma liberação miofacial, já que você está gerando um processo inflamatório no tecido local, você fazer essa liberação e liberar o indivíduo logo depois para estar fazendo um treino. Você vai estar lesando o tecido e colocando ele trabalhando com cargas ou intensidades altas. No meu modo de ver, não seria interessante, não seria adequado, e não tem nenhum estudo mostrando, na verdade, que foi positivo em relação a ganho de força, etc, etc. Vale também por esse ponto, Maurício, pegando já um gancho até do que a gente conversou, o pessoal está muito preso e gosta muito, né, de receitas com cadeias faciais, ao qual a pessoa vai organizar uma avaliação postural, enfim. O que se tem hoje na literatura é que não tem relação nenhuma postural, de alteração postural, com dores, indivíduos com escoliose, hiperlordose, enfim, não necessariamente vão sentir dor em algum momento por causa disso. Então, isso já está mais sacramentado, então a postura estática não necessariamente vai ter relação com dor. O indivíduo com dor, quando está todo, né, quando tem uma escoliose, por exemplo, quando ele está sem dor, a escoliose está lá do mesmo jeito. Então, na verdade, a relação postura-dor, ela não ela não consegue estabelecer uma relação direta, né? As cadeias faciais, tem uma revisão sistemática que eu até coloquei, viu, pessoal? Eu coloquei lá na minha página 10
referências que eu estou usando aqui para falar da palestra, uma delas foi uma revisão sistemática sobre as cadeias propostas pelos trilhos anatômicos. Somente 3, foi uma revisão feita com vários estudos de cadáver, não lembro quantos, somente 3 das cadeias propostas, elas tiveram realmente um resultado positivo de alto impacto, né? Ela foi muito comentada em várias dessas revisões. Na verdade, o que a gente tem é que o corpo se interliga de forma global, gente, não é só faixa de movimento. Eu canso de falar isso, mas um outro estudo que eu coloquei lá para vocês lá na minha página, esse eu acho espetacular. Pegaram os indivíduos num banco extensor e fizeram um teste de força máxima com isocinético nesses indivíduos. Tá? Foi um estudo piloto com 8 indivíduos, mas então eles pegaram esses indivíduos e fizeram um teste de força máxima com isocinético de quadríceps. Beleza. Depois o que eles fizeram? Eles pegaram a língua, pediram para os mesmos indivíduos executar de novo o teste de força máxima no isocinético, alterando o posicionamento da língua. Uma parte desses indivíduos apertou a parte do assoalho da boca com a língua, a outra parte apertou os dentes com a língua e a outra parte apertou o céu da boca com a língua. A resposta foi bem interessante e bem inesperada. O pessoal que empurrou o céu da boca com a língua conseguiu carregar uma média de 30% a mais. Foi a média do grupo de 8 pessoas. 30% a mais na carga máxima ao isocinético. O que a gente tem com isso? Língua com quadríceps. Na verdade, o que acontece é quando eu coloco a língua na boca, eu tensiono todo o tubo digestivo, porque a língua está conectada a esse tubo digestivo. E esse tensionamento gera um processo de estabilização lá dentro. Né? É uma possibilidade para justificar isso. E o tendão central, né, Léo? Uma estabilização do tendão central. E esse processo possivelmente potencializa o membro de gerar força. Então está passando da hora da gente ver a face é tudo, gente? Não, não é tudo. Tem tecido muscular, tem tecido neural, inclusive a gente tem que estudar esses outros tecidos. A grande vantagem da face é que ela interliga os vários sistemas. O que a gente precisa, na verdade, é entender a face como não somente um órgão que envolve o músculo, mas um órgão sensorial que interliga todos os sistemas. Por exemplo, os músculos da nuca, que da base do crânio, os pequenininhos que ficam entre o occipital e o atlas e o ápice, que são o reto posterior menor, maior e o oblíquo superior e inferior da cabeça. Esse artigo também está lá que eu coloquei para vocês. Esses músculos, a fáscia dele, ela vai para dentro em direção ao forame magnum. E ela é contínua com a dura mater, a fáscia que envolve toda a base do crânio, o cérebro e todo o canal medular. Então eu estou falando de uma cadeia facial que liga o componente muscular ao componente neural. Além de tudo, fora Léo, isso... Oi? Peraí, Léo, eu acho que travou um pouquinho. Travou? Não, estava travando, desculpa, pode continuar. É porque deu meio que uma travada, eu acho que você... É porque essa imagem está ficando borrada. Eu acho que a internet ficou ruimzinha aí. Tá bom aí? Não, pode continuar, agora melhorou. Porque eu tô vendo em outro celular aqui, deu uma travada. Beleza. Uma outra Desculpa quebrar o raciocínio. Oi? Desculpa quebrar o raciocínio. Eu não estou mais vendo os comentários do pessoal, Maurício. Não sei se deu algum problema. Léo, você tá vendo, tranquilo, estão falando que não travou, pode continuar. Então vamos embora, vamos tocar. Um outro componente significativo por exemplo, além das cadeias faciais, por exemplo, a fáscia que envolve a cabeça, né, a fáscia profunda, a fáscia epicraniana, ela é contínua com a fáscia que envolve...
Oi? Oi? Léo, Alô? travou agora. Oi, voltou. Engraçado, eu tô te vendo perfeitamente, cara. Pergunta pro Não, então pessoal acho que sou aí. eu, não, acho que é eu então. O pessoal tá falando que tá normal? Desculpa, então continua. Eu acho que é a minha internet, então. A faixa epicraniana, que envolve a cabeça, o couro cabeludo, né? A parte mais profunda, desculpa, que envolve, que está próxima ao osso, né? Faixa epicraniana, ela é contínua com a faixa de Tenon, que envolve todos os músculos do olho, e não só os músculos do olho, mas envolve todas as estruturas da órbita, como, por exemplo, os nervos cranianos que inervam esses músculos, que são os nervos óculomotor, troclear e abducente. Fora isso, essa faixa de Tenon, ela é contínua também com a bainha que envolve o nervo óptico, que é o nervo que entra para dentro do crânio, como os outros três que eu citei, são nervos cranianos. Então a gente tem uma continuidade de faixas de movimento com faixas neurais que vão para dentro do cérebro. Fora isso, essa faixa também de Tenon, ela é contínua com as faixas vasculares das estruturas que chegam na órbita. Artéria e veia oftálmica, principalmente, e com o nervo oftálmico, V1, que é um nervo do trigêmeo, mais um nervo craniano. Então a gente vê mais uma vez uma sequência que vai muito além do miofacial. É uma sequência que interliga vários sistemas. Não é diferente, por exemplo, na cervical. A gente tem as faixas que envolvem os músculos do pescoço, principalmente os músculos na camada média, né, que são os infraioides. Essas faixas, quando vão chegando aqui na entrada torácica, elas vão formar os ligamentos suspensórios do coração e do pulmão. Então, eu estou falando de uma sequência de fáscias, né, muscular do pescoço com fáscias viscerais de órgãos nobres. A pleura, por exemplo, parietal, todo mundo já escutou falar nesse nome, que é a faixa visceral mais externa do pulmão, ela se funde com a faixa dos músculos intercostais. Isso é uma adaptação filogenética, é uma aquisição filogenética dos primatas que nos permitiu conversar, emitir som, respirar e movimentar de forma independente. Em mamíferos primitivos, essa faixa ela não tem essa conexão. É igual no abdômen. Peritônio separado da faixa do transverso abdominal. No tórax é diferente. Eu tenho uma conexão, então, da pleura parietal com as faixas que envolvem os intercostais. Eu interligo funções, eu divido, eu torno sistemas independentes, né? Tem várias outras. Por exemplo, a dura mater, que envolve todo o canal medular, ela desce e forma um ligamento terminal, um filum terminal, que vai até o cóccix e fixa no cóccix, no osso, no finalzinho da coluna. Junto com expansões também da pia mater, que envolve a coluna. Então, a pia mater e a dura mater vai se juntar, formando o filamento terminal. Essa estrutura vai até o cóccix. Quando chega no cóccix, ela é contínua com as fáscias ósseas, com a organização óssea do cóccix. O diafragma pélvico, que são músculos e a faixa desses músculos, fazem parte do diafragma pélvico. O ilho, isco e pubo coccígeo, piriforme, a faixa do piriforme e a faixa obturatória. Lembrando que a faixa do piriforme envolve piriforme glúteo mínimo e faixa obturatória envolve o obturador interno, gêmeo superior, inferior e quadrado da coxa. Então, esses músculos que vão formar o diafragma pélvico, eles formam um tendão único que vão até o cóccix, que é contínuo com o filamento terminal.
e que a tensão desses músculos do diafragma pélvico é muito importante, junto com o diafragma músculo e com os batimentos, né, do coração, são muito importantes para regular o sistema de absorção e de movimento do líquido encéfalo-raquidiano, ou líquor, que é o líquido que dá base de funcionamento para o sistema nervoso central. Então eu só quis colocar situações para o pessoal pensar além do miofacial. É claro, gente, está todo mundo aqui focado no músculo, na face de movimento, ótimo. Só que tem como a gente ir muito mais além, é só isso que eu estou falando. Não ficar só trabalhando como se o ser humano fosse um robô cheio de cadeia, com umas tabelinhas do lado, só que o ser humano não é robô. Se fosse assim, gente, já tinha uma fórmula, não é de hoje, para resolver todos os problemas. Essa fórmula nunca vai acontecer. Porque o ser humano é um ser complexo, não linear, onde várias coisas influenciam no sistema. Às vezes, olha para você ver como é que o sistema é complexo, Maurício. Às vezes você vai fazer uma liberação miofacial antes de um treino, a pessoa vai gostar tanto e vai sentir-se tão bem. Alguns sentem bem, outros não. Às vezes vai sentir tão bem e vai ter tanta confiança que pode ser que ele consiga até aumentar a carga ou a performance no treino. Não dá para cravar a realidade absoluta. Depende de N fatores e, mais importante, depende da confiança do indivíduo, de como ele está naquele dia, naquele momento. E aí a gente entende o sistema facial como um meio, um sistema sensorial que comunica tudo e que é importante não só para funções de movimento, para dar base de funcionamento para todo o corpo. Massa, Léo. Essa ideia que eu queria trazer para a galera, né? Essa questão de... É muito limitante pensar em trilhos anatômicos para avaliação postural, né? Porque a partir do momento que eu te conheci, né? Você induzindo a gente entender o que é o sistema, a partir da embriologia, e a própria embriologia não passa essa questão de rotas, né? Você tem o epímero e o hipômero, se eu não me engano, que ali transforma, né, a parte anterior e posterior, resumidamente, né? Não existe formação em cadeias na embriologia. Aí você falou da questão que a gente da educação física, a gente pensa muito no músculo. Mas um estudo que você recomendou, que mostrou que pessoas que teriam dor lombar, foi verificado que a movimentação do rins, ela estava prejudicada. E uma simples respiração diafragmática, com movimentos rotatórios, você já faz uma estimulação visceral, né? O profissional de educação física não tem a necessidade de pegar e liberar com a mão. Uma simples respiração, digamos, né, mais profunda, com o diafragma descendo, fazendo essa mobilização das vísceras, já é uma maneira de fazer com que esse sistema visceral funcione. Porque aproveitando aqui a sua formação em osteopatia, que eu admiro pra caraca essa área, né, porque um sistema postural, o sistema musculoesquelético ele vai ser sempre o último, né, nesse jogo. A gente tem um sistema neuromeníngeo, visceral. Se esses sistemas estiverem acometidos, a sobrecarga cai sobre o sistema musculoesquelético. Então, avaliar só o sistema musculoesquelético, a gente só está tratando a consequência, mas nunca indo na causa. Correto? Você colocou muitos pontos, até bem complexos para serem abordados. Eu vou tentar, resumidamente, trazer um pouco o conhecimento desses pontos. A embriologia eu não vou falar agora, senão a gente estoura a live e não vai seguir. Eu comecei a estudar porque você falou. Mas na verdade, assim, primeiro, dor é um evento cerebral, principalmente se a gente pensar, dor é uma percepção. Pensando em dor crônica, tem várias causas. Ela pode ser bottom-up ou top-down. Então tem causas de baixo para cima, como também tem causas de cima para baixo, de uma alteração de sensibilização cerebral, gerando alterações de dor e de amplitude de movimento crônico. Mas pensando em dor, na parte visceral, que foi o que você falou aí em relação à lombar, o que eles viram? A osteopatia é fantástica, viu, Maurício? Abriu minha vida, abriu vários leques para mim. Só que o osteopata, às vezes, ele tem uma condição de, às vezes,
extrapolar um pouquinho mais, vamos por assim, colocar as coisas numa condição, muitas vezes, para um lado não muito reprodutível, desculpa. Então, o que acontece, na verdade? Se propunha antes que com a respiração profunda, você teria um padrão de movimento visceral, ou seja, o estômago abaixa, o rim abaixa, vai para o lado, enfim. Vários osteopatas propuseram um padrão de movimento que, se aonde esse padrão tivesse alterado, você teria uma alteração visceral, uma disfunção visceral. O Tosi, num estudo de 2012, Paolo Tosi, junto com o David Bongiorno, com ultrassom, com ultrassonografia, o que eles viram? Indivíduos com dor lombar crônica, alguns apresentavam alteração do movimento visceral. Não importa aonde a víscera vai. O que eles viram é que se o cara inspira profundamente e o rim sobe, mas ele movimenta em relação às estruturas que estão do lado, em relação ao rim direito, o fígado que está atrás do rim, e o psoas, o fígado, desculpa, está na frente do rim, o rim está atrás do fígado, e o psoas estaria atrás, né, do rim também. Então o rim está no meio do psoas e do fígado. O que eles viram foi o seguinte: numa inspiração profunda, o rim aumenta, né, quando as pessoas não têm dor, o rim movimenta. O fígado movimenta, o psoas movimenta, um em relação ao outro, independente para onde que vai. Em indivíduos com dor lombar crônica, alguns indivíduos apresentavam uma diminuição do movimento dessas estruturas. E aí o que esse cara, esse Paolo Tosi, fez? Ia lá, tratava com técnica de manipulação visceral, dando movimento para essas estruturas, refazia o teste com ultrassom, via se o movimento melhorava, e naqueles indivíduos que o movimento melhorava, a dor lombar e a execução dos movimentos melhoravam também. Então a gente sabe que o movimento visceral, ele influencia o sistema músculo-esquelético, né? Mais ainda, agora vamos lá, uma coisa que você citou. O Wilfried Jennings, no estudo que, em 2014, esse estudo foi publicado, o Wilfried Jennings é considerado, gente, na Europa, o papa do sistema nervoso autônomo. O que esse cara fez? Esse estudo, infelizmente, ele só está em alemão, mas vale a pena ler, vale a pena passar o Google Tradutor, ou quem lê alemão, maravilha, né? Mas é um estudo espetacular, chama Neurobiologia Visceral, tá? O que esse cara fez? Ele mediu o fluxo de sangue e de informação que esses vasos sanguíneos levavam até a medula, até o sistema nervoso central. A aferência, né, o neurônio que informava, né, como esses vasos sanguíneos estavam para o sistema nervoso central, no caso a medula, né? Essas informações elas entram no nível medular, no nível de T1 a L2 da medula, né, do nível medular de L1 a L2. O que ele percebeu? Que dentro de uma hierarquia, pensando na sobrevivência, a primeiro lugar, por exemplo, eu estou com um problema no estômago. O que o corpo tenta fazer? Aumenta o fluxo para o estômago e tira do sistema de movimento. Por quê? Teoricamente, o sistema interno ele é mais primordial para a sobrevivência do que o sistema de movimento. É claro que o sistema de movimento é importante, é fundamental, mas indivíduos vivem muito bem, às vezes sem uma perna, sem um braço, bota uma prótese e tem um rendimento de movimento, às vezes muito melhor do que quem não tem a prótese. Só que viver sem um coração, viver sem um rim, sem um pâncreas, sem um fígado, enfim, é muito mais difícil, é muito mais arriscado, na verdade. Então, o que o sistema inteligentemente faz? Sempre desvia a atenção para o que é mais primordial para a vida.
Com isso, o sistema músculo-esquelético diminuindo o suporte sanguíneo em detrimento a alguma alteração visceral, eu começo a ter percepções de movimento dolorosos ou dores nas articulações e no sistema músculo-esquelético referente a essa diminuição de nutrição, de suporte desses tecidos por causa principalmente, né, dessas alterações de origem de tecidos mais nobres, vamos chamar assim, né? Massa, E isso vai alterar todo aquele segmento medular, gerando uma percepção de dor alterada. Né? E aí o problema é que o cara vai no ortopedista, por exemplo, tem uma dor no ombro crônica. Vou lá no ortopedista, eu até publiquei há uns tempos atrás, aí, umas 2 semanas, quem quiser e tiver interesse, tem lá nas minhas publicações, mais de 10 artigos falando, por exemplo, de indivíduos com dor no ombro e não sentia dor no outro ombro. Fazia a ressonância magnética dos 2 ombros, o ombro que estava sem dor estava praticamente, estatisticamente igual ao ombro que estava com dor. E outros estudos mostram que depois que o ombro que está com dor, cheio de alteração, é tratado e refaz o exame de imagem, a imagem não muda absolutamente nada. Que indivíduos sem dor no ombro, que fizeram ressonância magnética, mais de 70% desses indivíduos, num outro estudo, mostrou alteração do tendão do supraespinhoso. Não é diferente com a coluna, com a patela ou com qualquer outro lugar, tendão de Aquiles. Antigamente, Maurício, lesava o ligamento cruzado anterior, já era para cirurgia direto. Hoje, em atletas, tem um cara, um americano, que faz um monte de estudo disso, chama Michael Rood, de joelho especificamente. Ele mostra, ele está fazendo vários estudos de reabilitação, dependendo do esporte, é claro, né? Em atletas, sem cirurgia, com lesão total de cruzado anterior e com uma volta muito mais rápido à atividade desportiva do que o indivíduo que faz a cirurgia. Então, assim, o que a gente vê, na verdade, é que entender esse sistema globalmente como um todo é fundamental para a gente intervir melhor nesse sistema, né? Não pensar só no miofacial, gente. Ficou mais fácil, desde a faculdade, tudo que a gente viu são os especialistas. Especialista em músculo, especialista em pulmão, especialista nisso e naquilo, enfim. O ser humano é indivisível, a gente tem que saber um pouquinho de cada. E a grande vantagem do sistema facial é que ele liga tudo isso, junto, inclusive, com as conexões com o sistema nervoso, né? O que faz ainda mais fascinante, né? Massa, e é isso aí, cara. O nosso tempo é que tá a minha quase assistente está me marcando aqui, ó. Toda hora eu recebo um bilhetinho da assistente aqui, ó. 5 minutos. Sim. É. Beleza. Léo, eu queria só... Você viu que você citou um estudo da UFMG, só para a gente matar aqui rapidão e você poder falar do seu curso. Que indivíduos fizeram alongamento passivo contra indivíduos que fizeram fortalecimento com a musculatura em posição mais alongada. Creio eu que seria como se fosse praticamente semelhante ao treinamento facial, né? E nesse estudo, eu acho... Eles compararam a eficácia do ligamento passivo com o movimento ativo na posição de máxima amplitude. E o que eles viram que o movimento ativo ele é duradouro no ponto de vista de ganho de amplitude de movimento. E que deslocava a curva de comprimento e tensão para a direita, ou seja, o músculo gerava força naquela nova amplitude que ele estava sendo treinado. Diferentemente do passivo, onde você não tinha o deslocamento, justificava o ganho de amplitude pelo aumento de tolerância à dor e não por um crescimento muscular realmente efetivo, e sim por um aumento da tolerância à dor. E por causa disso ele era perdido mais rápido, né? Massa. E é isso aí, galera. Aí chegando ao fim aí, para quem quiser aprofundar um pouco mais aí, né? A gente está lançando um curso online amanhã,
Vão ser só 100 vagas, porque a ideia são 2 turmas, a gente vai dar uma atenção especial para o pessoal. Tem um conteúdo muito rico, destrinchando o sistema facial, da embriologia, da fisiologia, da anatomia. A gente vai falar dos modelos de disfunções do corpo, né? Está um curso muito rico, foi feito com muito carinho. E a partir de amanhã vai ser lançado esses cursos aí para as primeiras 100 pessoas que estiverem com a gente aí. E depois a gente vai lançando outras turmas à medida que a gente for finalizando essas 2 turmas que vão ser lançadas amanhã. No mais, foi um prazer aí estar passando essa noite um pouquinho com vocês. Espero agregar um pouquinho de informação a todos, informações úteis para que vocês possam usar no dia a dia. Ao Maurício e para a Jaque aí, possivelmente sua assistente, deve ser a patroa. Um grande abraço para vocês aí. E foi um prazer a gente estar junto aí essa noite discutindo um pouquinho sobre face. Eu que agradeço, Léo. Pessoal, só tira um print aqui do Léo e da gente aqui, marca AB Faces, Léo 7, só para estar divulgando, porque amanhã Isso, e a AB Faces. É só vocês começarem a seguir o Léo agora, né? Quem não segue. Né, para poder estar divulgando o curso dele amanhã. Amanhã você tem uma live com o Cristiano às 21, né, Léo? Para poder divulgar sobre o curso. A live é às 8 da noite. Às 8? Desculpa. A gente vai falar sobre o curso de forma geral, né? O que vai ser abordado, enfim. Massa, Léo. Boa sorte. Pessoal, a live vai ficar salva, beleza? Então vocês podem baixar, mandar para quem vocês quiserem. E marca o Léo aí para poder estar divulgando mais o curso dele aí. Porque conhecimento assim tem que ser compartilhado. Léo, 8 segundos. Brigadão. Valeu, meu amigo. Fica com Deus aí. Tudo de bom para todos.